Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza, gente? Vocês estão bom? Pra quem tá chegando agora no canal, eu sou a Amanda. Eu sou o Leandro. E esse aqui é o Pituzão. Nós construímos o nosso carro, né? No penúltimo vídeo vocês podem ver o tour, conhecer melhor o nosso carro. Como eu prometi no último vídeo, a gente veio falar pra vocês como é que foi o nosso desempenho do nosso carro, a autonomia que ele faz na estrada e todos os gastos que a gente teve em manutenção durante esses quase 10 meses de viagem. A primeira tragédia que aconteceu com o carro, que o carro quebrou, foi no nosso primeiro dia de viagem. Primeiro dia. Então a gente saiu todo empolgado, fomos fazer essa estrada de terra, que é um caminho da fé que liga até o Santuário de Aparecida do Norte. Aconteceu que a gente tinha colocado um espaçador traseiro, porque o nosso baú ficou um pouco maior do que o carro. Então a gente colocou esse espaçador para a roda sair um pouco para fora, para dar mais estabilidade na hora de dirigir. Pelo peso, né, da nossa casa, fez com que os prisioneiros da roda quebrassem. Então quebrou os parafusos da roda e a roda saiu. Então vocês vão lá no vídeo para vocês verem. E a gente estava pertinho de casa, né? A gente teve até que voltar, a gente demorou para sair de volta. Mas com isso, com a roda, a gente gastou R$390 para fazer essa manutenção aí da roda. Foi um seguidor que ajudou a gente a acertar esse problema. E como a gente anda sempre, tipo assim, com segurança, antes da saída de viagem o pessoal falou pra gente colocar um kit HD, que tava na minha cabeça pra colocar, mas eu não sabia o que era isso aí. E depois que aconteceu esse acidente, como a gente gosta de andar com segurança, a gente procurou e colocou. Tem vídeo também falando desse kit. Isso, um kit HD porque a F1000 ela tem um histórico de que solta o eixo e a roda sai, né? Sai com o eixo inteiro. Depois que você faz que você coloca esse kit, resolve totalmente esse problema, entendeu? Isso, porque daí não tem perigo da roda sair. A roda vai continuar ali. Se der problema na ponta de eixo, a ponta de eixo sai, mas a roda permanece ali. Mas se você quiser saber mais detalhes, tem 2 vídeos falando sobre isso. Tem um vídeo falando sobre o dia que saiu a roda, o acidente, e tem o segundo vídeo depois, o que previne esse problema. Isso. E lembrando, pessoal, que antes da gente sair de viagem, a gente fez uma revisão no motor do carro, fez uma revisão embaixo, tudo certinho. Revisão preventiva, na verdade. Isso, uma revisão preventiva. O motor não mexeu em nada, só troca de óleo. Fez troca de óleo e fez uma manutenção preventiva nela. E uma coisa que a gente não fez, que a gente deveria ter feito na época, porque saiu a roda, foi os trocados prisioneiros, né, de todas as rodas do carro. E depois que aconteceu isso, a gente trocou, porque o carro é de 1994, né? Essa é a nossa F1000. É um carro, já é mais antigo, então, consequentemente, o parafuso das rodas podia ter uma fissura, alguma coisa que estava corroendo ali com ferrugem, alguma coisa do tipo, que pode ter influenciado para que isso acontecesse. A segunda coisa que aconteceu, a gente já tava lá em Guarapari, mas nada a ver, um negocinho bobo, que foi o filtro, que a gente tem que soltar o óleo do filtro lá. E aí a hora que eu fui soltar a água do óleo do filtro, aqui embaixo tem uma rosquinha, estourou aquela rosquinha branca. E a sorte que eu tinha outro filtro aqui, eu já coloquei. A gente tinha 2 filtros aqui, então com isso não gastou nada. O Leandro mesmo que trocou o filtro ali e não tivemos que levar pra oficina, nada. Tem vídeo também lá falando sobre isso. Outra coisa que aconteceu, em Guarapari também a gente colocou um amortecedor a mais na traseira. Então ficou com 2 amortecedores de cada lado do carro. Isso aí foi melhorias, igual o kit HD. E pra melhorar a estabilidade. Ficou muito bom, mas muito bom mesmo. Ficou bom. Ficou excelente. Só que ele tava com o pino... É o original, né? O que acontece é o seguinte, o amortecedor ele vem aqui em um pino só. Então o pino que tá lá é um pino fino, que é um parafuso mesmo. Se eu não me engano, o parafuso que tá lá é de 10 milímetros. Então eu fiz um alongamento aqui e ficou 2 amortecedor com um pino de 10 milímetros. Então eu sabia que isso ia acontecer, que ia quebrar. Porque o que aconteceu? Tá forçando a ponta, né? Só que a gente viajou pra caramba, viajou Maraú, mesmo, que é muito ruim a estrada, não quebrou. E foi quebrar lá no Capão, na Bahia. Indo pro Vale do Capão, na Chapada Diamantina. E nisso a gente foi consertar isso lá em Palmeiras. Aconteceu de quebrar esse pino. E aí a gente consertou lá. Então, aí que é o que vale a gente às vezes ter ferramentas e saber mexer. Porque a gente levou num rapaz... O cara falou que era serralheiro. Ele falou pra mim, eu sou serralheiro. Eu falei, ele vai resolver, né? E ele falou assim, pra colocar a mão no seu carro, eu vou cobrar R$150 pra colocar a mão no seu carro. Então, resumindo, aí ele pegou e tirou o pino, né? Tirou a roda e tirou o pino.
Aí ele falou pro Leandro levar num torneiro, né? Foi um desastre. O que o torneiro ia fazer lá pra mim? Tirar aquele negócio lá, aquele pino, com solda, que coisa que ele fazia lá, e colocar um outro parafuso, que como ele é serralheiro, ele também ia fazer. Aí eu não entendi. Aí eu fui num cara, comprei os parafusos. A gente gastou R$30 de parafuso. Beleza, voltamos no cara. Então, nesse serviço de R$150, o torneiro cobrou mais quanto aí? 100. Mais R$100. Coisa que era pra ele fazer lá. Ele falou que ele ia fazer todo o serviço. Então eu gastei 2 vezes. E acabou que nesse dia a gente tava com o Caio do Mundo Adentro. E eu com o Caio, graças a Deus o Caio tava junto comigo, acabamos fazendo o serviço. Porque o cara, o serralheiro que falou pra mim que era serralheiro, que falou pra mim que ia fazer o serviço, não tinha nem disco de corte pra fazer o serviço. Ele só tirou a roda e o único furo que ele fez, porque o Leandro pediu Fez pra ele errado. fazer um furo que eles colocaram um parafuso maior, mais grosso, ele fez um furo errado ainda. E ainda cortou o burrinho do nosso freio. Não, mas tá bom, vida que segue. por isso que eu falo, aprenda a fazer as coisas do seu carro pra Senão você não pôr vai, na mão de outra aprenda a pessoa. fazer, aprenda a olhar, aprenda a fazer tudo. Tô trocando de lugar porque o Leandro tava aqui, ó, pra tampar aqui o sol. Melhor a luz. Ficou em R$280 pra colocar esse pino lá. Na verdade, a gente viu que tava os dois lados, né? Tinha quebrado os dois lados e fez dos dois lados. Então, depois de Palmeiras, que o carro quebrou, a gente foi lá pro Capão, uma estrada ruim pra caramba. Chegando em Ceabra, eu percebi que tava com um pequeno vazamento no retentor, no diferencial. E falaram pra mim que em Ceabra tinha, que é uma cidade grande. Chegando em Ceabra, a gente comprou um retentor que não era da medida certa. Não tinha o retentor certo, né? Sim. E aí a gente percebeu que também o carro tava entrando no ar, que era aquela bombinha de surucar. É o quê? Uma bombinha que faz jogar o óleo dentro do motor. Que é, você aperta ela assim pra jogar o óleo. E quando nós saímos de viagem, eu já tinha trocado ela. Só que eu não comprei uma nova, eu comprei uma usada. Então ela ia dar problema uma hora. E ela deu problema lá perto de Ceabra. Um mecânico muito bom, o senhor Lino. Muito gente boa. Se estiver em Ceabra, procura o Nego Lino. Ele é 10. Cara honesto. E que fez o serviço sabe, pra gente rapidinho, né? E que sabe trabalhar. Ele mexe com a parte de motor também. O retentor que não era certo, que era só um paliativo ali. O retentor que a gente comprou lá ficou em R$60, a bombinha 120 e a mão de obra dele ficou em R$100. Então a gente gastou aí R$280. Beleza, ficou perfeito, ficou bom, tava tudo consertado. E chegando em Barreiras, como o retentor não era o retentor certo, que a gente colocou uma medida a mais ou a menos, não lembro. Era uma medida um pouco maior, daí ele mordeu, beliscou ali. Ele mordeu a borrachinha ali e começou a voltar óleo. E eu fiquei prestando atenção no Nego Lino, fiquei prestando atenção no serviço dele, pra se caso acontecesse de novo, eu ia consertar. Cheguei no mecânico pra ele trocar pra mim, ele falou assim, cara, eu tô cheio de serviço aqui, nessa semana eu não posso pegar carro nenhum. Eu falei pra ele que eu sei mexer. Ele disse, então, eu deixo espaço pra você aqui, se precisar de alguma ferramenta, você pode fazer o serviço. Nossa, muita gente boa, ele deixou a gente usar a oficina dele. Até um rapaz foi ajudar a gente sacar o rolamento, né? Sacar o rolamento. Resumindo, eu fiz tudo, né? E a partir disso não deu mais problema nenhum com esse retentor. Ficou em R$40 o retentor. A mão de obra, belezão. Mão de obra minha. Beleza, de Barreiras a gente foi lá pro Jalapão. O Jalapão rodou pra caramba lá, pegou um lamaçal. Se vocês não viram o vídeo do Jalapão, que foi bem da hora, você volta lá pra ver. Tem vários vídeos do Jalapão. É 200 km, tá de terra sem parar. É 200 km pra chegar, é 200 km de deslocamento pra um lugar pro outro, fora que você anda pra lá pra cá. A gente rodou pra caramba, né? E em Mateiros, o deslocamento pra lá dá, acho que 100 km. Deslocamento pra São Félix, né? Pra São Félix, mas nisso a gente andou um monte, então deu quase 200 km. De estrada de terra, sempre terra. Terra com costelão. E lá não tem nada, gente. Lá não tem nada. Jalapão, chegando em São Félix, você vai achar um mecânico lá, mas é bem difícil você conseguir peça pra arrumar o carro. E tava batendo a balança? É tirante. O tirante batendo lá na... Eu não sei falar o certo, nome. Não vou fazer mais. Chegando lá, eu fui no cara que é serralheiro. Ele falou pra mim assim, o mecânico que tem aqui, pode ser que ele tenha peça, pode ser que não tenha. Mas eu vou te dar uma borracha aqui que você vai conseguir arrumar. Eu acho que vai servir pra você. É um coxinho que ele usa pra calçar a carroceria no chassi. E ele me deu, falou assim, vê lá se dá certo, se caso precisar de ajuda, me chama. E nesse dia, tinha um parafuso lá que era uma chave 29, que eu não tinha, eu peguei uma chave inglesa. Me deu até dor de cabeça de fazer força e tentar soltar esse parafuso. Eu não consegui soltar, então eu usei o macaco do carro pra me apoiar na chave. Então uma dica, gente, se você não conseguir soltar o parafuso,
usa o macaco do carro. Deu o maior estouro. Pá! Graças a Deus eu consegui soltar essa peça. E eu cortei essa borracha que o cara me deu, eu coloquei lá e resolveu o problema. Não, ficou ótimo, gente. Ficou melhor do que a original. Borracha. Ela é fina Ela e ela é fina. mole. E com o tempo ela vai batendo, ela vai desgastando. Ela vai rasgando, né? Agora eu coloquei essa, melhorou até um pouco a estabilidade do carro, porque a outra eu acho que tava jogando um pouquinho e essa ficou justinha. Resolveu esse problema. E não gastou nada, né? Porque o rapaz deu pra gente a peça e ficou melhor do que o original, né? É, melhor do que o original. E o Lelê, mecânico, mais uma vez, fez o serviço É. e não cobrou nada. Depois a gente saiu do Jalapão, a gente passou numa cidade, eu esqueci o nome da cidade, a gente tava indo já pra Serras Gerais. E como o Jalapão é pauleira mesmo, a estrada muito ruim, até o estribo do nosso carro ele quebrou a solda, né? Eu vi que estourou de novo o amortecedor. Que quando eu troquei o pino do amortecedor, eu comprei vários parafusos, né? Pra me tentar resolver o problema. Eu coloquei um parafuso mais fino e o outro lá eu coloquei um parafuso mais grosso, que até eu troquei a bucha do amortecedor, que é a bucha da parte de cima. E eu sabia que também ia quebrar esse parafuso O mais mais fino. fino ia quebrar, né? Quebrar. Chegando nessa cidade eu vi que tinha quebrado. Paguei para esse serralheiro arrumar pra mim e deu certo, coloquei um parafuso mais grosso. Ele fez pra gente, consertou o parafuso do amortecedor e soldou o estribo, cobrou R$60 pelo serviço dele. R$60. Tirei, coloquei, ele só soldou e eu coloquei a peça no lugar. O estribo também. Gente, e de manutenção, assim, com motor zero. A gente fez a manutenção preventiva e não quebrou nada em relação ao motor, a mecânica do carro em si. Por isso que a gente também queria um carro mecânico, né, amor? A F1000 mais antigona, porque a gente sabia que qualquer lugar mexe peça fácil e mais barato também. Mas graças a Deus não aconteceu nada com relação à mecânica do carro. E foi só essas coisas pequenas mesmo que aconteceu, né? Que vai, conforme o carro já é antigo, né? Conforme vai andando, vai ter um desgaste natural. Isso, E aí a gente andou 10 mil quilômetros, desgaste natural com um carro de 260 mil sempre vai acontecer. E uma coisa, depois que a gente chegou também, que deu problema, mas a gente nem conta, né, como foi quebrado na estrada, porque foi depois, começou a entrar ar que deu problema no pescador. pescador. E esse problema começou lá em Brasília, gente. Eu andando lá em Brasília, o carro, pum, devia ter filmado, né? E a gente achava que era a válvula de novo, a válvula punheteira, mas não era. A gente achou que era. E a gente andando em Brasília, o carro parava. Andando lá, parava. Ai, Jesus, um monte de carro, a gente não gente, filmou, porque a gente ficava com vergonha e nervoso na hora também, né? Daí o Leandro tinha que ir lá, abrir o motor do carro e tirar o ar, ligava e ia embora. E era o problema. E a gente achava que também ia ser super difícil de arrumar, mas foi fácil até, né? Foi fácil. Você lembra quanto a gente gastou? R$160. Caro. E eu costumo falar que, geralmente, se você quiser aprender a fazer as coisas, existe dois fatores. O primeiro fator é você não ter ninguém que faça o serviço e você é obrigado a fazer. E o segundo fator é que quando você não tem grana para fazer e você põe a mão na massa e você consegue fazer. Então quando você não tem mão de obra e você não tem dinheiro. Aí você aprende a fazer as coisas. Você é obrigado a fazer, ou faz ou faz. Ou faz. Então, você só não vai aprender se você tiver dinheiro para pagar alguém para fazer. Exatamente. Como nós não tem, vai ser nós mesmo. E falando agora um pouco sobre consumo, né? Qual foi o desempenho da Mirna na nossa viagem? Como a gente gosta de andar muito em estrada de terra, ela fez uma média de 8,5. Lá no Jalapão eu percebi que a gente andou quase 1.000 km de estrada de terra, eu percebi que ela fez 8. Só que andando a 20 km por hora, gente. Mas, quando a gente anda só em asfalto, quando a gente andou lá em Búzios, que a gente pegou 101 e foi direto lá do Rio até Búzios, eu percebi que ela fez uma média de 10 km com litro. E aí, gente, o que vocês acham do consumo? Tá bom? Tá dentro? Porque pelo peso que carrega, né, o carro, tudo isso influencia, né? O peso, a velocidade, se você é pesudo, se você não é... o asfalto, onde você anda, né? Sem asfalto, sem estrada de terra, muito dentro da cidade. Então tudo isso influencia. Então vamos colocar aí uma média de o quê? 8,5? 8,5, 9. 8,5 Mas assim, geral, 9. eu vou ser bem sincero. Pra mim, se ela fizer entre 8 e 8,5, independente de asfalto e terra, se ela fizer isso, mesmo no asfalto, pra mim tá ótimo. Porque assim, o carro nosso, graças a Deus, é muito confortável. Pra mim, tá muito bom. Lembrando que o nosso carro é um carro 4x4, o motor MWM 229. Se você comprar um carro MWM, o 229 normal, e colocar o mesmo kit que está no nosso carro aqui,
pode ser que ele faça um pouco mais, porque o 4x4 ele é um pouco mais reduzido. O que acontece? Como eu falei, 8,5 perfeito. Se eu quiser melhorar esse sistema nosso, foi colocado o kit turbo nele, eu comprei assim já. Se quiser melhorar ainda mais a autonomia, tem que colocar o intercooler. Falaram pra mim que aumenta a potência do carro e se você andar normal do jeito que a gente anda, melhora a autonomia. Pode ser que futuramente eu vou colocar. A gente anda bem tranquilo, a gente não é de correr, até porque andar com a casa em cima do carro, você não vai correr mesmo, né? Mas a gente é super tranquilo, anda de boinha, sempre aí a 70, no máximo 80 por hora, né, velho? Agora, tipo assim, um asfalto bem legalzinho assim, 80 a 90 sem parar. E estrada muito boa, você vai que vai mesmo, né? E no geral, o nosso carro é um carro muito bom, né? Ele não deu manutenção, assim, de motor nenhuma. Então a gente gostou demais do desempenho da Myrna em si, né? Tem um vídeo que a gente falou que ia vender ela lá, mas a gente até desistiu. A gente tava pensando em vender, mas eles falaram pra gente, vocês estão ficando loucos, vocês não vão arrumar um carro igual a esse, que vocês conhecem, já conhecem a mecânica dele e sabem como é que tá, vocês não vão achar isso em outro lugar tão fácil. Então a gente pensou, realmente, a gente vai pegar um outro carro que a gente não conhece, e depois já começa a aparecer os pepinos. E a gente tá bem do jeito que tá, vamos continuar assim. O que vocês acharam aí do desempenho da Myrna? Foi bom? As manutenções que a gente deu aí, deu em média de R$960, mais ou menos, que a gente fez, mas lembrando que teve coisa que a gente pagou que não precisava, né, ter pago, a gente pagou valores a mais. Enfim. Eu acho que não foi... Não foi nada assim que extrapolou, né? Somando aí quase 10 meses de viagem aí. Dá menos de R$100. Sei lá, menos de R$100. E aí tem a manutenção normal, preventiva, né, gente? A gente chegou de viagem, a gente andou mais de, eu acho que 10 mil quilômetros. A gente chegou aqui, trocou óleo. E custa o quê? 500, eu acho que menos que isso. Eu acho que foi menos de 500 reais trocar o óleo e tal. Vocês ficaram contentes, igual a gente ficou contente com a Myrna? E o pessoal fala que o RF1000 é um Fusca dos carros a diesel, porque ele não dá gasto e ele é barato para fazer as coisas. Então a gente tá muito feliz e super satisfeito com o resultado. A gente desistiu de vender e vamos rodar com ele aí por muitos lugares. Vocês vão ver para onde a gente vai, gente. A gente não pode ir, a Myrna tem que seguir a gente junto. Vamos embora viajar junto, né? O Bidu tá dormindo, gente, vocês nem sabem. Então é isso, deixa aqui nos comentários pra gente se você tem alguma dúvida também sobre o carro, que a gente não tenha falado, se passou alguma coisa batida, vocês deixam pra gente e nós vamos respondendo nos próximos vídeos também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, que muita gente assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito, né, Biduzão? Isso não pode acontecer não, vocês têm que se inscrever no canal da minha mãe e do meu pai, viu? Então é isso aí, gente. E bora minerar o mundo!